Bom dia meus amigos, minhas amigas, povo de Deus. Mais uma palavra nessa manhã para nossas vidas, que Deus me deu nessa manhã. E vamos estar falando um pouco, da palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 10. Aí eu vou estar lendo o versículo 3, que diz assim, Jesus e as crianças. E traziam-lhes meninos para que lhes tocasses. Mas os discípulos repreendiam ao que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe, deixar vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhe as mãos, os abençoou. Acho que é 16, aí no 17. 17 diz assim, não, aqui já é outra palavra, aqui já é outro assunto. Então, Jesus estava falando, quando aquelas crianças queriam ir até Jesus, porque as crianças, eles viam Jesus e eles tinham assim a curiosidade, de chegar perto dele, Aí, quando eles estavam chegando, os discípulos repreendiam, queria que eles não chegassem perto de Jesus, achavam que as crianças iriam incomodar Jesus, Mas aí, quando Jesus viu aquilo, ele indignou e disse, deixa os meninos que vem a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus, Então ele estava dizendo naquela hora que era para deixar as crianças chegar até ele, porque de tais era o reino dos céus. Porque nós, para entrarmos no reino de Deus, no reino dos céus, nós temos que se tornar o quê? Como uma criança, como um menino, Porque criança, eles são inocentes, Eles não têm pecado, eles não são pecadores, Então, de 12 anos para baixo, acho que é de 12 anos para baixo, criança não tem pecado, Aí quando eles têm já a consciência, já de 12 para cima, eles já têm a consciência, de que é o pecado. Mas abaixo de 12 anos, eles não têm pecado. Então Deus disse assim que não era para impedir que aquelas crianças chegassem até a ele, porque de tais era o reino dos céus, Aí ele disse que era para deixar as crianças chegar. Aí em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Então, nós temos que se tornar como um menino para nós chegar ao reino dos céus, Porque as crianças, eles são inocentes, Eles não têm, assim, maldade no coração. Eles são inocentes, porque crianças, assim, quando eles estão juntos um com o outro, eles brigam. Crianças brigam um com o outro, dá mordida, puxa cabelo e faz aquilo outro. Mas eles não guardam mágoa, na mesma hora eles já estão ali brincando. Então criança, eles não têm pecado, Eles não têm maldade. E eu vejo assim muitas mães que muitas das vezes não vai para a igreja por causa dos filhos, porque diz que os filhos dão trabalho, lá na igreja, mas não pode, as crianças têm que ir para a igreja para ter o ensinamento, Não pode impedir, porque mesmo assim, até tem muitas igrejas que tem a escolinha deles, Que eles não ficam lá dentro junto com os adultos, tem a escolinha ali, na escolinha eles vão aprender,
tem professoras para ensinar as criancinhas ali. Então, essas mães, Deus fala nessa manhã com essas mães que acham que os filhos atrapalham quando vai para a igreja. Não faça isso, não tenha a criança como um empecilho para você ir para a igreja não, né? Que leve para a igreja a criança. Chega lá, você deixa eles descer, ir até a escolinha, né? Ir lá aonde está lá a escola, né? Se é descer ou é subir, não sei como. Mas deixa essa criança ir lá, né? Para aprender de Deus. Lá tem bastante ensinamento, né? Para as crianças. Eu já vi, a Assembleia de Deus mesmo tem, né? As escolinhas. Esse tempo atrás eu fui com a minha filha na Assembleia de Deus. É uma igreja bastante cheia, né? E aí ela tem 2 menininhas, elas não queriam ir para lá. Primeiro elas foram, na memória elas voltou para trás. Aí eu falei, não, eu vou lá levar. E fui lá, levei elas e elas ficou lá, né? Aprendendo. E lá as professoras estão lá para ensinar, né? Aí então, que essas crianças, que as mães não deixam de ir para a igreja por causa do filho, né? Porque as crianças, às vezes, são o reino de Deus, né? São os tais do reino de Deus, né? Que nós estamos aqui nesse mundo, mas nós estamos, né? Nós temos que estar preparados, nós temos que se tornar em uma criança, né? Com o nosso coração puro, com o nosso coração limpo, sem mágoa, sem ódio no coração, não guardar ódio das pessoas, né? Porque tem pessoas, tem crente que guarda ódio no coração, né? Que guarda mágoa. A mágoa não vai entrar no céu, o ódio não vai entrar no céu, né? Para entrar no céu tem que estar purificado, lavado, né? Remido no sangue do Cordeiro, né? Então nós temos que se tornar a uma criança para nós chegar até o reino do céu, né? Então Jesus estava falando aquilo ali naquela manhã. E os discípulos achando que as crianças iam atrapalhar Jesus, né? E Jesus disse isso. Deixa as crianças vir até a mim, né? E ele tomou as crianças no braço, né? No braço, ó. E aqui está dizendo, e tomando-os nos seus braços e os impondo-lhes as mãos, os abençoou. Ele abençoou as crianças, né? As crianças é o futuro da igreja de amanhã, né? Porque na igreja estamos aqui, mas nós vamos um dia, nós não vamos estar aqui nessa, vai chegar a hora de nós partir, né? Então as crianças ali, vamos supor que tem um casal ali, tem 2, 3 filhos. Ali quando aquele casal partir, aquela criança, eles vão, né? Ficar no lugar do pai e da mãe, né? Para tomar conta, para estar ali servindo ao Senhor da igreja. Então que nós viemos, né? Deixar as crianças ir na igreja, né? Então eu tive 5 filhos, os meus filhos, graças a Deus, eu nunca deixei meus filhos em casa. Quando eu já me converti, eu já tinha uma filha. Ela era pequenininha e eu levei para a igreja, levei até moça, né? As outras que vieram também, eu fui levando eles. Quando eles cresceram, cada um partiu para o seu lado, né? Mas esse sangue não corre sobre mim, porque eu ensinei os meus filhos no caminho do Senhor. Porque na palavra de Deus fala, instrui o seu filho no caminho em que deve andar, porque quando crescer, não se desviará dele. Mesmo que eles desviar, mas ele sabe a verdade, né? Isso, se eu não me engano, está lá em Provérbios, acho que é capítulo 21, versículo 6, se eu não me engano. Se não me falha a minha memória. Depois eu vou ver onde que é. Então, ele disse, instrui o seu filho no caminho em que deve andar, porque quando ele crescer, não se desviará dele. Mesmo que ele desviar dos caminhos de Deus, mas ele sabe, ele conhece a verdade, que um dia ele vai voltar, né? Os meus filhos, né, não estão na igreja, só tem uma filha que está na igreja. Tem 2 que vai, mas não tem assim firmeza. Mas eu tenho uma que ela é firme na igreja
O esposo também está na igreja, ele é obreiro da igreja, ele é o segundo pastor da igreja. Essa daí está firme nos caminhos do Senhor, né? Mas os outros que estão fora, eles conhecem a verdade, né? Quando chegar a hora, eles vão voltar. Então é assim, né? Que Deus nos ajude. Eu vou procurar o versículo aqui que eu falei, para mim, porque quando eu falo um versículo, eu gosto de falar onde que está. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu disse. Acho que é 22. 22:6. Que diz assim, ó: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ele pode ficar velhinho, mas se ele não voltar para ele pode ficar velhinho, né? Ele pode desviar, ficar velhinho, mas ele sabe o caminho, ele sabe a verdade, até o dia que ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Então é assim, esses são a nossa incumbência, de nós criar os nossos filhos, educar os caminhos do Senhor, né? Então, para que quando eles crescer, não desviará dele, né? Ou seja, esse sangue não corre sobre mim o ombro, porque eu eduquei os meus filhos. Eles estão fora, sim, mas eles conhecem a verdade. Um dia eles vão voltar, né? Então essa é a palavra que Deus pôs no meu coração nessa manhã. Se você, eu não sei o que, né, alguém nessa manhã, que se achar que o seu filho está sendo um empecilho para você ir na igreja, não pense dessa maneira, tá? Leva seu filho para a igreja, para glorificar o nome de Jesus, para crescer nos caminhos do Senhor. Amém? Porque quando educa ele nos caminhos do Senhor, porque quando ele crescer, mesmo se ele desviar, mas aí você fez a sua parte. Amém? Que Deus abençoe essa palavra, esse dia. Que Deus possa falar nos corações de cada um, né? A palavra ela já em si é abençoada porque é a palavra de Deus, né? Nós temos que orar para a pessoa que está transmitindo a palavra de Deus, para Deus abençoar a pessoa, né? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Fica na santa paz de Deus, que você possa ter um dia abençoado, cheio da glória de Deus. Amém? Fica na santa paz de Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.